Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing e da publicidade do Brasil e do mundo. A gente está em vídeo aqui, mas para quem quiser ouvir as outras edições, lá no Spotify e no Apple Podcasts, tem mais de 70 episódios para vocês. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o João Live, que é CEO da agência Talent Marcel. Tudo bem, João? Prazer falar contigo. Tudo bem, Pesotti. Olha, um prazer, muito obrigado pelo convite para falar aqui com você sobre essa atividade que a gente gosta tanto. Legal. Eu queria começar falando da comunicação das marcas em tempos de pandemia, né? Um estudo recente da Kantar mostrou que as empresas que investem mais durante as crises crescem até 5 vezes mais do que as outras. Foi necessário convencer algum cliente que a comunicação era necessária durante esse momento de pandemia? Não, convencer não. Eu acho que também os clientes, de maneira geral, também foram atingidos pelos mesmos problemas que todo mundo, né? Então, eles fizeram o que eles podiam e o que eles deviam, procurando sempre o equilíbrio entre poder e dever, né? Mas os nossos clientes foram muito ativos durante a pandemia, principalmente em dois pilares aí que eu acho que são muito importantes. As marcas, como as instituições, como as pessoas, como, enfim, como as empresas e os grupos e as ONGs, elas têm que se posicionar durante a crise de forma a, fornecer produtos, serviços e inovações que ajudam as pessoas a viverem nessa época, né? Algumas mais complexas, outras muito mais simples. E 2, fornecer esperança, né? O papel de fornecer esperança é muito importante, porque nós tivemos uma sociedade assim, e espero que a gente possa sair dessa pós-efeitos do carnaval e desse momento agora de transmissão, mas a gente viveu uma depressão muito grande como seres humanos. Não estou falando nem da depressão econômica, da recessão, né? Estou falando como seres humanos. A gente viveu um período de uma restrição de guerra, né? Muito dura, e fornecer esperança, né? Fornecer boia é muito importante. Então, ou você tem serviços, produtos, ideias para ajudar as pessoas a viverem, ou você torna aquele momento, porque um dos papéis das marcas é ajudar as pessoas a se aceitarem, a aceitar seus gostos, suas manias, seus jeitos, suas vontades e o que elas querem fazer. Então, nesse sentido, os nossos clientes foram super ativos. Quanto à outra parte da pergunta, é mais do que comprovado que os períodos de recessão, os períodos onde se encontra dificuldade econômica e também da vida em sociedade, esses períodos representam grandes oportunidades, não do ponto de vista de oportunismo, não é que, vou aproveitar, vou crescer aqui, não, mas na oportunidade de fincar alicerces no mercado futuro, né, no que vai ser depois da crise, depois da pandemia, depois da gripe espanhola, depois da guerra mundial, depois disso que a gente está vivendo agora, né? As marcas, assim como as pessoas, elas não podem entrar em estado de letargia quando tudo está difícil. Elas têm que se mexer por elas e pelos públicos que elas procuram atender. Então, sim, é um momento de se mexer dentro das possibilidades, claro. Todas as empresas foram pressionadas a entregar o mínimo de resultados o ano passado, então não é que tinha recurso sobrando, mas sim, é época de se mexer para você garantir um lugar no futuro, mas principalmente para você servir a sociedade.
É legal você falar disso, porque tem aquele ditado do enquanto uns choram, outros vendem lenços, que você falou que é o oportunismo meio que barato, né? Na verdade, as marcas nesse momento elas tinham que estar ao lado do consumidor e mais do que consumidor, ao lado do público, né? Um dos clientes da agência é a Claro, né? As operadoras foram extremamente relevantes com o avanço da pandemia, porque se conectar mais do que nunca virou fundamental, né? Mais do que essencial, virou fundamental. Como que foi assumir esse protagonismo ao lado da marca com o público em geral? Olha, eu vou até fazer uma análise da categoria como um todo, tá? As pessoas têm ali uma diferença com as operadoras, tem uma reclamação, ficou 2 minutos sem sinal, reclama geral, mas você olhando por um lado um pouco mais neutro, as operadoras tiveram um papel, como você falou, muito importante, e não foi só propaganda, não. Todas elas, e principalmente a Claro, eu vi, né? A Claro eu testemunhei de perto e trabalhei, enfim, intensamente durante esse período. As operadoras contribuíram muito, a Claro abriu o sinal, toda a potência para todo mundo, né? Abriu conteúdo, que são custos muito grandes, são muito grandes esses custos, né? Deixou disponível o canal 500, que é um canal de serviço para lives que arrecadaram recursos para lutar contra a pandemia, mas assim, muito mais coisa, né? Eu destaco aqui uma iniciativa da Claro que eu achei fantástica, todos vimos num final de semana uma matéria sobre as dificuldades que os estudantes tinham para estudar, para os seus vestibulares, para suas aulas, porque com a ausência da sala de aula, né, sem a aula presencial, a conexão dos celulares acabava muito rápido, no pré-pago estou falando, né? E rapidamente, ao ver isso, nós e a Claro nos reunimos e criamos um produto que foi para o ar em 10 dias, que é o Presen Educação, que na verdade dava acesso ilimitado para sites de educação. Isso também é um investimento grande, porque isso consome muita banda, consome muito dado, muita transmissão de dado. Mas a Claro fez, inclusive, com muita alegria, porque, como eu te falei, isso é uma inovação que estava ali servindo a sociedade no sentido em que diminuía a diferença potencial que estudantes de baixo poder aquisitivo já tinham e que poderia ser dramaticamente aumentada por falta de conexão às ferramentas de educação, né? Então, resolver um problema, ajudar a sociedade, né? E fazer um sacrifício pelo bem comum. As outras operadoras também fizeram coisas, inclusive é interessante que as pessoas sempre refletissem sobre isso, né? Na hora de reclamar sobre... Claro, tem coisa para reclamar, mas tem coisas que são... Puxa, pensar que 10 anos atrás não tinha nada do que a gente vê hoje, era tudo muito mais primitivo, né? E hoje a gente bomba com tecnologia. E é legal você falar de transformação, né, de inovação, que os clientes todos têm passado por esses momentos, né, principalmente nos últimos anos, de transformação rápidas dos negócios. As agências também têm enfrentado isso, né? A Talent tem 40 anos de vida, é uma das agências mais tradicionais do mercado e, como a publicidade como um todo, tem encarado alguns desafios. Qual que é o maior movimento de vocês para frente em direção ao futuro? Né? Se entre os anunciantes se fala muito da questão digital, talvez a questão cultural das agências seja o maior desafio daqui para frente? Eu acho que, bom, primeiro que nós fizemos 40 anos no ano passado e a ideia era fazer uma super festa, né? Não só para a gente, mas para o mercado todo. A Talent é uma agência que o mercado respeita, gosta, a gente não se mete em confusão, né? Vivemos para trabalhar para os clientes, então a gente estava planejando aí uma big party, né? Uma festa aí super bacana, que infelizmente a pandemia não permitiu que a gente fizesse, né? Mas eu acho que assim, quando a pandemia terminar, quando a gente nós vamos fazer uma festa de 40 anos, mesmo fazendo 42, 43. Então, eu acho que assim, o segredo
não é ser moderno, não é fazer o que todas as pessoas estão fazendo porque é moderno. O segredo é ser contemporâneo. Né? Ser contemporâneo é um pouco diferente. Você pode ser moderno sem saber por que você é moderno, mas quem é contemporâneo sempre sabe por que é contemporâneo. E é porque analisa as causas da mudança, analisa as causas da transformação. Transformação, né, mudança, transformação, é uma questão de ciência e consciência. Né? Ciência porque você descobre que algumas coisas que você faz, e estou falando em todos os aspectos da vida, tá? Desde tomar sol, até subir escada, até o jeito que você trabalha, você descobre que algumas coisas que você faz não fazem tão bem assim quanto você achava, né? Ou que poderiam ser feitos de forma melhor, mais eficiente. Isso é a ciência. Né? No dia que as pessoas descobriram que tomar muito sol era perigoso, podia dar câncer de pele, é uma descoberta da ciência. Olha, raios UVA, raios UVB, isso podem causar grandes danos, inclusive câncer de pele, é muito perigoso. Tal. Isso é ciência. Mas isso é acompanhado da consciência, que é eu entendi e eu vou mudar. Né? Então, ser contemporâneo é sempre entender por que alguma coisa deve mudar e se esforçar no sentido da mudança. Tem uma outra coisa que acontece muito interessante, Pezzotti, nesses tempos, assim, não sei se o público está familiarizado com a palavra Gestalt. Gestalt é as coisas como são num determinado momento, como se fosse assim uma foto do filme, né? A vida é um filme, a sociedade é um filme, mas você faz uma foto de uma época e aí você diz, as coisas são assim, a direita está na frente, não sei o que, é uma Gestalt, um termo alemão de origem filosófica. E até pouco tempo atrás, as Gestalts aconteciam em ondas, às vezes demorava uma geração, duas, para que tudo se transformasse. Né? Cara, não tem mais Gestalt. Não existe mais uma foto em que tudo está no mesmo lugar. Você tira a mesma foto da sociedade numa semana e na outra, as coisas já mudaram de lugar, totalmente. Né? E isso é palpável, é uma coisa que não é conversa de filósofo, não, é uma conversa que você pode observar. Por exemplo, durante a pandemia a gente descobriu, né, pegando aqui, descobriu que trabalho remoto era legal, depois descobriu que trabalho remoto cansava muito, depois descobriu que está todo mundo com saudade dos colegas, e ainda estamos descobrindo alguma coisa. Né? Tudo isso ao longo de menos de um ano, a cada 2 semanas, o status disso, e a gente foi acompanhando com pesquisa, por causa da nossa própria equipe, o status dessa coisa de trabalho remoto se alterou muito. Então, assim, não tem Gestalt. Né? Mas a gente tem se estruturado fortemente na direção do que eu chamo cultura de transformação. Né? Não é transformação de cultura você transforma uma vez. Cultura de transformação é se transformar o tempo inteiro. Então, nós temos uma diretoria que é praticamente toda nova na agência, um board de diretores que eu reputo espetacular, com uma produção, né, com um núcleo de content, com o Gustavo Mairin, que é super robusto e está atendendo vários dos nossos clientes já, com BI, que hoje é uma coisa hipervalorizada e hiper importante no processo, não é que só BI, não, mas entra no processo de maneira instilada em cada fase do que a gente está fazendo. Né? O BI é super importante, análise de dados, não só de resultado, mas análise do antes, tem sinais nas redes sociais, tem sinais nas buscas de redes sociais, tem sinais aqui que apontam para determinado caminho. E a gente está bastante robusto nessa oferta, e fundamentalmente você falou cultura, né? Um jeito de trabalhar junto, que a gente sempre teve diretorias legais e nunca teve problema para trabalhar junto, só que está voando, assim, as pessoas se comunicam muito rápido,
muito fácil, colocam esboços de projeto para aprovação de forma muito ágil, né, trabalhando em sistemas diferentes, com todo mundo em contato. Isso, olha, vou te dizer, nesse sentido, o home office ajudou, porque você está em rede o tempo inteiro, né? Você sai de uma sala e entra na outra e fala muito facilmente com as pessoas. Para você ter uma ideia, né, tudo que a gente vê dessa circunstância que a gente está aqui, da nossa perspectiva, eu acho que a gente vai usar essas ferramentas de trabalho virtual, mesmo quando voltarmos para a empresa. Porque alguém vai estar do teu lado, alguém vai estar a 50 metros de você e alguém vai estar a 3 quilômetros em casa. Né? E são métodos muito mais ágeis. Para que tanta sala de reunião? Para que tanta estação de trabalho? Né? Isso está gerando no mundo inteiro uma atividade de estudo e planejamento de facilities como nunca foi visto. Né? Tá todo mundo mexendo nisso aí, porque o modelo vai ser diferente, não é para economizar, é porque o modelo vai ser diferente. Você pode ser mais ágil, mais rápido e utilizar as flexibilizações de jornada de trabalho, de onde e como, de uma maneira muito vantajosa. O Ricardinho Dias, que era CMO da Ambev, foi o nosso primeiro entrevistado no podcast. Ele tinha acabado de vir de uma posição no exterior e ele disse que o que assustou ele muito no começo aqui na publicidade brasileira foi a burocracia, né? Uhum. Essas barreiras burocráticas talvez tenham caído também com a pandemia, com o home office, porque os CEOs que eram de difícil acesso, os vice-presidentes que eram de difícil acesso, agora estão mais à disposição das pessoas, né? Seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa mensagem do LinkedIn. Apesar da gente estar muito mais distante, talvez a tecnologia fez com que a gente se aproximasse mais. Estamos a uma mensagem de distância, finalmente, na verdade, né? Sim, sim. Eu acho que uma das coisas que marcou muito uma época da propaganda era os silos, né, os territórios, né? Cara, isso não pode existir mais, praticamente não existe mais, e em nenhum outro lugar eu acho que também, como todas as atividades, está se simplificando de uma maneira brutal. Porque eu acho assim, ó, você pode... É muito difícil você mudar assim, um sistema de trabalhar, por exemplo, agora é assim, agora é assado, agora é com 4, agora é com 8, agora é com não sei o quê, muda nomes de pessoas e muda também job descriptions, mas a burocracia dá um jeito de matar tudo isso. Né? A burocracia dá um jeito de mitigar qualquer ganho de produtividade que possa existir num processo mais simples. Então, a burocracia, os territórios, né, os silos, tudo tem que acabar. Né? Por isso que nós sentamos todos juntos, né? As coisas se resolvem muito fácil e assim, você tem que ter, se você é diretor executivo de uma agência, você não pode olhar só a sua área. Você tem que estar construindo a agência o tempo inteiro. Então, é uma coisa que eu cobro muito das pessoas, que elas tenham uma visão holística, né? Tanto da sua área quanto das outras áreas para o bem da agência, mas principalmente para o bem do cliente, que trabalhem de uma forma muito fácil, muito desburocratizada, onde a ideia mande, a ideiocracia, né? Opa, tem uma ideia boa aqui, dá para construir, vamos nessa, vamos construir, todo mundo ajuda a construir, porque senão, cara, você não consegue evoluir, você pode mudar nome de tudo, mas você não consegue evoluir. Você realmente tem que ter uma mudança, digamos, de estrutural, né, de jeito de trabalhar, mas a principal mudança, ela é feita no dia a dia, na hora a hora, no minuto a minuto. É realmente a decisão rápida, o debate rápido, né, a análise rápida, a decisão rápida, porque senão, aquele negócio, estão amanhã conversando, não, estamos conversando agora, não precisamos conversar amanhã, estamos conversando agora, nesse momento. E isso tem seu incômodo, mas quando entra na velocidade certa, puxa, irresistível. Legal. E você falou que as coisas mudam muito de lugar, né? Então a gente vai para o break, daqui a pouco a gente volta para falar de uma coisa que não tem mudado muito de lugar, que é a campanha que vocês fizeram para o Postos Ipiranga, que é sucesso há muito tempo e que mesmo assim ainda é moderna, né? Vamos lá, a gente já volta.
Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br/meunegócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho. Legal, voltamos com o João Live, que é CEO da agência Talent Marcel. A Talent é criadora da famosa, da tradicional campanha já do Postos Ipiranga, do Pergunta Lá, né? Hoje em dia é super difícil criar e fundamentar um garoto propaganda, né? Fazer com que ele se torne a voz de uma marca. Queria que você falasse um pouco do começo, de como isso foi criado há tanto tempo. E é lógico que quando a gente cria, principalmente publicitário, cria alguma coisa, ele espera que seja super sucesso. Mas quando vocês criaram isso, vocês pensavam que se tornaria um sucesso do jeito que é até hoje? Olha, tem alguns elementos que você junta para ter uma campanha de sucesso, bem-sucedida, de maneira geral, né? Apesar de ter o mesmo radical, bem-sucedido e sucesso tem conotações um pouco diferentes, né? Você pode ter uma campanha que não é famosa, mas foi extremamente bem-sucedida do ponto de vista de vendas e do efeito que ela fez sobre o negócio do cliente. No caso de Ipiranga, ela foi sucesso e muito bem-sucedida, né? Mas tem alguns elementos que você junta para fazer uma proposta assim. E esses elementos não são sempre os mesmos, porque depende muito, né, quando a gente fala de uma campanha original, de uma ideia original de maneira, né, lato sensu, a gente associa com criativo, engraçado e tal, mas original é aquilo que nasce da origem, aquela solução que vem da origem, né? Então isso a gente sempre analisa muito a vida da empresa, como é que a história da empresa, o que tem na empresa, o que tem disponível, o que pode ter logo a seguir, para criar esse original, né? E então ali a gente fez uma proposta mercadológica que era esse grande centro de conveniência, seguro, iluminado, alegre, bem atendido, feliz, que para você, enfim, facilitar a sua vida em mais atividades do que você tinha registrado na cabeça, né, muito mais. Segundo, para representar isso, que aí é o posto completo esperando por você, né, isso é um posicionamento mercadológico. Uma partícula, uma brincadeira, ou sei lá, um meme, qualquer coisa, que é o Pergunta Lá no Posto Ipiranga, dito por um personagem muito único, muito engraçado e contraintuitivo também. Isso é muito legal. A autenticidade é uma coisa que as pessoas amam, adoram. Quando ela sente cheiro de manipulação, que tudo foi montadinho, assim, feito um candidato político, né, para dizer tudo que ela queria e nada sair fora do lugar, elas reagem muito menos, né? No caso, o personagem era um caipira na beira de uma estrada, fazendo cestos para vender e tal, sem qualquer sofisticação, mas com muita sabedoria, porque ele sabia sempre dar a resposta que para as pessoas que faziam as perguntas, né? Lá no Posto Ipiranga, lá no Posto não sei, pergunta lá no Posto Ipiranga. Nós fizemos a campanha tinha, na verdade, 6 comerciais diferentes, né? A gente apostava que 2 deles, esse e mais um, iam saltar no sentido de reconhecimento, awareness, descrição do comercial, agradabilidade, memorabilidade, e de fato esse aí estourou na frente. Esse foi o primeiro ano da campanha. Não era tudo baseado nesse personagem e não era tudo baseado no Pergunta Lá. Mas a gente sabia, sim, que esse comercial ia... Porque ele tinha todos os componentes, a simplicidade, o humor, a venda. A gente vende ali, né? A gente vende brincando. E uma boa proposta mercadológica também para um Brasil que poderia fazer mais coisas dentro de um ambiente seguro. Então, de fato, no segundo ano a gente começou a direcionar tudo para cima disso, e durante alguns anos a gente foi variando
assim, a mesma novela, né, com os mesmos elementos, mas mudando sempre o conteúdo de cada ano. Cada ano tinha notícias novas de produto, de traços de pesquisa que traziam, questão de mobilidade, a questão de não falar mais do carro, mas da pessoa que está no carro, e depois até da pessoa que não está no carro, né? Então tem um ciclo evolutivo, ele nunca repetiu um ano ou outro. Repetia a brincadeira, mas o contexto sempre mudava, né? Aí o que eu brinco de Cartoon da Ilha, tem assim, há séculos existe essa brincadeira de desenhar uma ilha, um náufrago e um coqueiro, né? E isso não se repete, isso vai mudando, e cada época traz novos cartoons da ilha. Então foi um pouco disso que a gente fez e faz ainda para os Poços de Ipiranga. Mas isso também, Renato, tem uma ligação com uma crença que a gente tem. Desde que chegou a pós-modernidade, os meios de comunicação bombaram, né, as plataformas de mídia bombaram, toda essa fragmentação de mídia e de mensagem em todo lugar. A gente foi lendo, inclusive, o Bauman, aquele filósofo polonês que escreveu que, né, tudo é líquido, amor é líquido, trabalho é líquido e tal. A gente sempre pensou um pouco ao contrário. Essa foi uma rebeldia. Que quanto mais líquidas as coisas fossem, quanto mais não duráveis, quanto mais perecíveis as coisas fossem, mais valor teriam as coisas que durassem, né? E isso não tem a ver só com publicidade, né? Mais valor tem os amores que duram, mais valor tem as pessoas que você confia, né? Mais amor tem as empresas que tem a ver com as empresas que você confia, com as atividades que você gosta, né? E com as campanhas também. Campanhas duráveis, desde que elas sejam evolutivas o tempo inteiro, que elas sejam objeto de análise e banhadas por dados, né? Elas são assim quase como pequenas instituições que as pessoas podem se abraçar, falar sobre ela, se referir a ela, se divertir com uma boa campanha, né? E representando uma empresa que também não é esquizofrênica, não é uma empresa que fica mudando toda hora e nem que é uma empresa diferente para cada ser humano, né? A campanha, principalmente a campanha de televisão, tem esse papel de gerar essa crença coletiva, né, no que aquela empresa faz. Claro que depois os triggers vão ser, né, os gatilhos para venda, para conversão, tal, vão ser diferentes para cada consumidor, mas a gente gosta muito de fazer coisas duráveis e que vão mudando assim, evolutivamente à medida que a sociedade vai mudando. Você falou de duas coisas, deu destaque a duas coisas aí que são meio que contraditórias hoje, né? É uma campanha baseada em comerciais de TV, hoje com a fragmentação da mídia, e essa questão de continuar uma história, né? Muitos anunciantes, a gente vê que eles têm uma história durante um ano, depois começa tudo do zero, parece que se monta tudo de novo. Juntando tudo isso, a gente tem a impressão que a publicidade ela ficou um pouco mais chata, né? Que ela perdeu um pouco do charme. Você acha que isso é uma verdade ou você acha que a gente está olhando as coisas de forma diferente por causa dessa mudança de mundo a todo instante que a gente passa? Olha, não sei, essa mudança é inexorável, né? Ela é, como a gente já falou, tanto de tecnologia quanto cultural. É uma sociedade muito fragmentada, que ainda ganhou, nos últimos 2, 3 anos, a cerejinha do bolo de ser fragmentada e radical. Então, tudo um cenário mais complicado de se trabalhar, mas que, por outro lado, traz muito mais oportunidades do que a gente tinha, mais complexo, mas com mais oportunidades. Então, eu não sei, eu acho sempre quando a gente critica o modelo, assim, se criticar a propaganda de TV, acho que tem muita propaganda de TV chata, muito chata, muito invasiva, muito burra, muito chata. Mas a gente não fala das coisas boas. Quando é comparar coisa boa com coisa boa, a gente tem aí, eu acho que o melhor cenário para se trabalhar em comunicação. A própria Ipiranga, ela começou uma campanha exclusivamente em televisão, hoje está em todo lugar, né? Isso também foi um dos outros elementos
evolutivos da campanha, né, que hoje tem uma tonelada de content todo dia da Ipiranga para seus vários stakeholders, vários públicos, né, com diversos assuntos. A gente tem uma estrutura lá que o dia inteiro está monitorando as redes sociais e postando coisa. Então, as coisas se complementam, na verdade, sabe? Se complementam muito bem. Se você souber desenhar, né, e recomendar, e ficar, assim, aderir a um planejamento de mídia, de touch points, ou que a gente fala de pontos de contato, né, ou de conexões, se fala, e se você se mantiver fiel é o melhor dos mundos, para você conjugar plataformas de mídia que são interativas e que não são interativas, às vezes, que a gente chama lá, também tem vários nomes, tá? Mas a gente chama de proximidade e de protagonismo. Algumas plataformas a gente constrói proximidade, tá lá o tempo inteiro, falar com menos gente, mas ficar falando o tempo inteiro. E outras é protagonismo. Agora é o casamento, né? É um casamento, então é protagonismo. É hora da empresa mostrar o que ela tem, né? E todo mundo, assim, tem ferramenta para tudo. Isso que é a coisa mais legal que existe hoje. Eu não acredito em radicalismo de forma nenhuma, não acredito na política e não acredito no radicalismo de mídia. As agências têm que focar na narrativa e depois escolher a maneira de distribuir a narrativa. Legal você citar isso, porque você hoje é CEO já há alguns anos de uma das agências mais tradicionais do país, mas antes de tudo você é criativo, né? Você tem mais de 30 anos de carreira. Hoje a gente vê muitas marcas pegando carona em polêmicas como o Big Brother e etc. Como que é ter esse timing de analisar uma possível carona de uma marca? Você trabalha com marcas super relevantes, citou Claro e Ipiranga, sem, de repente, pisar fora da linha, né? Fazer uma piadinha que talvez seja sem graça. Como que é estar nessa conexão real time, falando, vamos falar, vamos fazer, vamos falar, não podemos perder esse tempo, mas ao mesmo tempo ser criativo nessa questão, né? Ongoing, em tempo real, mas ao mesmo tempo ser CEO e falar, não, gente, calma que a gente tem que pensar melhor sobre isso. Como é que tá? Como que é estar nessas duas camisetas diferentes, essas duas cadeiras diferentes? É assim, eu acho que primeiro, você, eu, quem está nos vendo e nos ouvindo aqui, todo mundo tem um estilo, tem um jeito, e ninguém é perfeito. As marcas também não precisam ser perfeitas. Ninguém cobra das marcas que sejam perfeitas. Eu acho que marcas, elas são opiniões, elas são visões de mundo, né? E também acho, dentro desse visão liberal, que não necessariamente você precisa endereçar assuntos quentes do momento, ou escandalosos, ou polêmicos. Uma marca pode ser uma opinião sobre o que ela mesma fabrica ou oferece de serviço, já é bom o suficiente. Se você somar a isso algumas atitudes de dentro para fora que as marcas podem adotar para sempre promover coisas melhores na sociedade, fica melhor ainda. Mas eu não acho, assim, eu acho que as marcas podem se manifestar sobre assuntos polêmicos do momento, sobre acontecimentos, de maneira até a se exporem e terem que pedir desculpa depois. Nada tão grave assim, gente, nada tão grave. Nada, né? E acho que também as marcas podem escolher, não, a minha opinião, a minha mudança é sobre a minha categoria, é sobre o que a gente faz. E eu vou promover uma mudança importante aí. Claro, dentro da empresa, é recomendável que práticas, que a diversidade, que sustentabilidade virem linhas adjacentes a tudo que a empresa faz. Também não é fácil. Também não é fácil. Porque é mais um assunto para você dar atenção, e é mesmo. Nós fizemos, né, nós assinamos aí com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal do Trabalho,
um acordo, várias agências para promover candidatos negros nos processos de seleção sempre, né? E é uma coisa que é óbvia, é óbvio do tamanho de um bonde, mas pergunta se as agências estavam fazendo. As empresas não estavam fazendo isso 5 anos atrás. Essa iniciativa tem poucos anos e está rendendo muitos frutos já. Então, eu acho assim, resumindo aqui, pessoal, tinha uma longa, isso eu vou tornar curta aqui a história. Eu acho que as marcas podem se manifestar, se não querem se manifestar, podem não se manifestar, desde que tenham uma visão. E, cara, 90% da lacração que eu vejo aí, ou de dar porrada nas marcas, cara, não tem consequência nenhuma, porque não é para ter mesmo. Sabe? Em alguns casos, tem que levantar a mão, pedir desculpa, foi mal aí, cara, desculpe aí, galera. E é a melhor coisa que uma marca tem que fazer também. Do mesmo jeito que uma pessoa pedir desculpa, sabe? Você fala, você deve ter algum amigo assim, todo mundo tem, ou uma amiga que assim, a pessoa nunca pediu desculpa. Para ela, cara, é tão simples, pede desculpa. Uma grande empresa brasileira acabou de pedir desculpa aí durante o Big Brother. Pô, galera, foi mal, não deu, então tá, estamos saindo. Perfeitamente cabível, não deve ser sinal de vergonha para ninguém, pelo contrário. Sinal que você se exerceu, que você fez. Às vezes vale mais pecar pelo erro do que por não falar nada sobre nenhum assunto, né? Mas o importante é fazer, aí que tá dentro, você pode fazer. Por exemplo, eu tenho um cliente que é como ele não revelou, eu também não vou revelar, uma tradicional família brasileira, a família fez grandes doações para respiradores durante o início da pandemia e tal, eles não quiseram divulgar. E eu acho que é extremamente respeitável o desejo deles. Eles fizeram grandes doações. Como dizia meu pai, cada um com seu cada qual. E querendo não fazer isso é muito inspirador, né? Não só doar, mas também às vezes se manter anônimo para que não pareça que você está querendo se aproveitar de uma situação péssima da nossa sociedade. Pegando esse gancho, eu queria que você falasse você me dissesse quem que te inspira hoje, profissionalmente falando ou pessoalmente falando. No Brasil? Fica à vontade. Olha, acho que tem muita gente. Me inspiraram muito os grandes criativos do passado. Me inspira muito a minha equipe na agência, tanto de criativos quanto das outras áreas. Acho o pessoal assim, incrível. Hoje eu tenho um papel muito mais de cuidar do negócio e de procurar dar suporte às áreas, suporte às pessoas e organizar coisas, fazer uma curadoria, né, do que ser um criativo. Já não sou mais. Claro, não me furto a dar minhas ideias, algumas vão para o ar, algumas são aceitas, mas, quer saber, a minha atividade hoje é muito mais fazer com que essas pessoas que eu admiro tenham espaço, condições e organização e critério para realmente fazer acontecer, né? Cara, eu como criativo já ganhei todos os prêmios que tinha para ganhar no mundo, foi legal, muito bacana, mas eu me realizo agora através dos outros, através da minha equipe, através dos criativos, dos planejadores, da diretoria, pessoal de mídia, atendimento, do pessoal de BI. Eu me realizo através desses caras e dos meus filhos também, né, que são pós-adolescentes aí. Eu me realizo quando eles se realizam alguma coisa. Então, é uma visão bastante diferente. Eu acho que isso que se chama de experiência. E também... Então, assim, o que me inspira mais hoje, de verdade, porque eu passei um pouco da época de ter heróis, o que me inspira mais hoje são os problemas, as oportunidades que os clientes trazem. Cara, isso é muito legal trabalhar. Você pensa, rapaz, você poder trabalhar com a Ipiranga, uma empresa daquele tamanho, com a Claro, com as lojas americanas, né, com a Tigre, e os caras disseram assim, me ajuda aqui. Cara, que bênção, cara. Nasci para a lua, poder entrar na vida dessas empresas, entender os problemas, ser digno de confiança, né? Poder agregar, poder dizer, olha, vamos por aqui, o que vocês acham e tal, poder estar numa mesa de trabalho com essas mega empresas,
né? Isso que me inspira. Eu não tenho mais muito heróis. Os meus heróis hoje são mais jovens e mais próximos. Isso é uma qualidade, uma chance que pouca gente tem, né? Eu queria te agradecer muito pelo tempo, te desejar muito boa sorte nessas resoluções de problemas dos clientes, né? Poxa, muito obrigado. De novo, olha, minha palavra aqui de esperança, nós vamos ter aí momentos muito melhores. Eu acho que a gente está passando um momento agora realmente muito assustador, mas se tudo der certo, vão se organizar melhor lá por cima, lá em Brasília, vão se organizar melhor e a gente tem que realmente construir um ano melhor, não só para os negócios, mas para o Brasil como um todo, para a sociedade, perder um pouco o medo e perder um pouco a desconfiança de todo mundo com todo mundo. Legal. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal do UOL e ativar as notificações que ficam aqui embaixo para receber os lembretes dos próximos vídeos. Toda terça-feira tem um programa novo. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL.